Então, pessoal, boa tarde. A todos. Só entrando aqui. Vamos dar início aqui ao nosso webinar. Hoje a gente veio seguindo aquela nossa linha ali que nós tivemos um webinar um pouquinho anterior ali que a gente falou um pouco sobre o vinho. A gente vai seguir um pouquinho nessa linha de vinho, só que vamos nos aprofundar um pouco com relação ao Microsoft 365. A Microsoft, quase todo mundo conhece como Office 365, né? A Microsoft está trabalhando para mudar essa marca para M365. Então já vamos com o nome correto, né? Backup de Microsoft 365. Qual é a importância, quais os benefícios e também esclarecer alguns pontos que às vezes não ficam claros para os usuários, né? O pessoal acredita que por estar utilizando o backup no 3, estar utilizando, não o backup 365, estar utilizando o 365, ele tem toda a segurança de backup, tem toda uma estrutura para dar um suporte para eles, quando na realidade isso não tem, tá? Isso não é algo que é um produto que eles vendam, que nativamente. Existem algumas outras ferramentas que a gente vai falar ali o nosso andamento, mas não é nativo. Então, aqui, vamos começar. Primeiro, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gea Guiz, sou o coordenador de infraestrutura aqui na Dell. Aqui um pouquinho das certificações que eu fiz ao longo dos anos. Acho que a que mais interessa é a de Vim. Eu fiz ela em 2023, que é a VMCE. E também um dos assuntos que a gente aborda é esse daqui. É o Microsoft, o Backup 365 é um produto um pouquinho diferente, mas é um produto que é bem importante para eles. Antes da gente começar a falar ali do 365, falar um pouco sobre o backup em si, aqui tem alguns dados que a gente trouxe, dois dados que são bem importantes, que é relacionados aos ataques, né, os ataques de ransomware, o quanto quanto de empresas perdem dados anualmente, que utilizam somente backups locais, backups sem imutabilidade, backups sem funcionalidades que dão uma segurança maior, não tem um backup 3-2-1, não tem uma proteção externa, não tem nenhum tipo de mutabilidade, ou elas confiam somente na estrutura existente, como por exemplo o 365. O 365 ele te permite ali, ele te dá uma retenção normalmente para os e-mails de 30 dias da tua lixeira, só que ele permite a possibilidade de excluir os dados da lixeira. Então é uma proteção que fica meio, digamos, fica um pouquinho aquém das necessidades de negócio. A gente sabe que perder dados não é algo que ninguém gostaria de passar por isso. Principalmente ter os dados sequestrados com ransomware e ainda sobre risco de ter esses dados publicados na internet. É um risco que ninguém quer correr, né? O 365 ele está se tornando cada vez mais popular para o público em geral, digamos assim, porque se nós formos parar para ver no ponto de vista de custo, ele é extremamente atrativo. Tu mandar os teus e-mails no 365, tu não tem mais a tua licença de Exchange, tu vai ter só que pagar a mensalidade para a Microsoft, e ainda tu vai ter uma cota de utilização bem grande, algo que não ocorre dentro do um Exchange On-Premise, até às vezes até mesmo quando tu contrata como serviço. Então, o 365 é algo que é bem interessante. Tu pode começar a pensar nas partes de colaboração usando o SharePoint, ou somente usar para dados, manter ali os teus dados com o OneDrive. O SharePoint, quando tu fala em colaboração, ele utiliza o OneDrive por trás para montar a tua estrutura de file server, porque hoje é muito comum o pessoal partir para essas plataformas de colaboração e não conseguir encontrar dentro dessas plataformas um sistema similar ao file server comum do Windows. Porque no file server comum do Windows a gente tem algumas permissões que não existem, como permissões de negação, permissões de não poder ler dados. Na colaboração é muito mais aberta, é muito mais os dados que tu tem acesso. Normalmente uma pasta que tu já tem acesso, que tu recebeu acesso àquela pasta, tudo que está para baixo é acessível, não existe nenhum tipo de bloqueio. E dentro do SharePoint a gente consegue fazer isso. As permissões são um pouquinho mais avançadas, mas isso é possível fazer também. E isso fez com que ele está se tornando, né, uma ferramenta muito ampla e muito bem utilizada.
Mas aqui é a grande pergunta e também o intuito desse nosso webinar. O porquê que a gente precisa do backup do nosso 365? Por que que ele é importante? O primeiro ponto que vem é o 365 em si não te proporciona nenhum tipo de backup, nenhum tipo de proteção. O que ele tem são retenções das lixeiras. Se tu deletar uns e-mails, deletar um grupo de e-mails, ele vai ficar 30 dias na tua lixeira. E nesses 30 dias tu pode escolher o que fazer com eles. Se tu quer retornar eles para o local correto ou se tu quer simplesmente deletar eles de vez. Não tem opções, como por exemplo uma exclusão um acidental, alguém perdeu um e-mail, tu quer restaurar um e-mail só, coisas desse tipo. Tu não consegue restaurar os teus arquivos. É lógico que tem ali essas retenções da lixeira que estão cada vez maiores para o SharePoint. Quando tu deleta um SharePoint em si, ele fica 91 dias na tua retenção. Só que assim, isso não é uma garantia, não é algo que te manteria, digamos assim, eu não dormiria tranquilo sabendo disso. Porque o meu site do SharePoint vai ficar 91 dias, mas os meus dados podem ser deletados antes. Então eu consigo restaurar o meu site, mas não retorno os meus dados. E com o Vim Pro M365, né, pro nome correto que eles utilizam hoje, a gente consegue fazer esses backups para vários tipos de dispositivos. A gente consegue colocar em vários tipos de mídia-alvo. Isso a gente consegue fazer coisas com imutabilidade, repositórios com mais espaço, algo que nos dê essa tranquilidade. Eu gosto de falar assim, eu gosto de dormir tranquilo. Quando eu falo que eu gosto de dormir tranquila, sabendo que meu backup ele tá bem guardado, ele tá num local que ninguém vai conseguir modificar ele. E depois, quando a gente for ali para a nossa parte um pouquinho mais prática, eu vou mostrar ali como que funciona e também como que funciona as retenções, como funcionam os tipos onde a gente consegue armazenar, e a gente consegue ver que tem duas funcionalidades ali que são bem interessantes para nos dar essa proteção. O backup pro 365, ele é um backup que ele é completamente automatizado, a gente cria uma rotina ali, essa rotina ela vai rodar conforme a nossa regra de negócio, ela pode rodar uma vez ao dia, rodar uma vez a hora, isso vai conforme a tua necessidade e também conforme a granularidade que tu deseja ter desses teus dados. Se tu deseja que os teus e-mails eu posso ter backup uma vez ao dia, mas o meu SharePoint, ali onde estão os meus dados, onde está minha colaboração, o meu file server, digamos assim, esses dados eu quero que tenha backup uma vez por hora. A gente consegue fazer isso também. Ela só faz um job separado ali, mas consegue fazer. Ah, esse backup também, ele nos dá uma facilidade para restauração. Se porventura tu não usa o 365, tu pode fazer backup também da tua estrutura local, né? A tua estrutura local ela foi comprometida, o teu SharePoint foi comprometido, tu quer restaurar. Tu pode restaurar para uma outra estrutura local ou tu pode restaurar diretamente para a nuvem da Microsoft. Isso é algo bem simples e bem tranquilo de ser feito ali dentro da estrutura dele, né? Mas isso tudo é com o aplicativo, né? Ele que permite todas essas modificações, todas essas customizações. Ele te dá uma vantagem, como por exemplo, até que tá descrito ali no nosso tópico número 2, que é fazer o backup do teu Teams. No Teams, por si só, se tu deletar os dados ali no 365, tu te perdeu. Aqueles dados foram perdidos. Com ele, tu consegue restaurar. Tu consegue restaurar por um motivo de controle, por um motivo de auditoria, ou até mesmo somente a segurança de o dado que foi trocado, a informação que foi repassada naquela conversa não vai ser perdida. Só acertar aqui, tem mais um. Só para, se não quero perder essa informação, isso tudo tu consegue fazer com ele ali, porque ele te dá essa facilidade, ele te mantém esses dados. Então, esse aqui é o nosso fluxograma, né? O fluxograma de funcionamento do 365. Aqui ele mostra como que o Vim for Office 365 funciona, quais são as entradas, podendo ser da nuvem, diretamente da nuvem, tu pode fazer backup somente daquelas quatro funcionalidades, somente do Exchange, do SharePoint, do OneDrive, do Teams, ou tu pode fazer de todos. Ou, se porventura tu tem a estrutura local, tu quer fazer backup do teu Exchange, tu consegue fazer também por aqui. É lógico que
Quando tu tem a estrutura local e tu tem um Exchange, tu precisa das versões mais novas do Exchange, tá? As versões mais antigas tu utiliza o Vim tradicional. O Vim tradicional, ele tem ali o Application Layer, ele tem a integração com o Exchange, que é algo que tu não precisa dessa aplicação, porque é uma aplicação totalmente à parte, inclusive com licenciamento e funcionamento diferente. Então é um pouquinho diferente para utilizar ela. Depois aqui, ó, a gente vê os destinos que a gente pode mandar. Nós podemos mandar ele para que eles chamam de on-premises, para um local storage on-premises. Eu vou mostrar isso aí na parte prática. A gente pode mandar para um S3 compatível, no caso, né? Porque o S3, digamos, o nativo, eles consideram o da Amazon. Ou nós podemos mandar diretamente para um S3 externo, seja ele da Amazon, seja ele compatível, seja um Belob da Azure, seja o da IBM, a OCI tem uma série de outras ferramentas externas que a gente consegue fazer. Algo que não permite. Eu não consigo mandar para um NFS, eu não consigo mandar para um SMB, eu consigo mandar para ou repositórios do tipo S3, sejam eles nativos ou não, ou eu mando para uma unidade local. A unidade local é um C dois pontos, um D dois pontos. No caso que nós temos aqui, é um E dois pontos que nós utilizamos. A gente consegue fazer para isso, mas tem que estar montado no servidor do 365. E depois ali ele nos mostra as funcionalidades, as formas de restauração que a gente tem. Eu vou mostrar uma aqui bem específica do SharePoint, mas a gente consegue fazer isso para todos os outros. A gente consegue restaurar e-mails de uma caixa, a gente consegue baixar esses e-mails, a gente consegue enviar essa mensagem ou aquele arquivo por e-mail, a gente consegue restaurar mantendo permissões, a gente consegue sobrescrever. Tudo isso é possível fazer com essa aplicação. E tem também a parte do self-service, caso vocês tenham essa contratação feita a partir de um service provider. No caso, uma Adentro. A Adentro proveria esses serviços e daria um portal para vocês fazerem esse tipo de restauração. Muito importante ressaltar que, apesar de ter o acesso ao portal, tu não pode deletar os dados, né? Então, não acha que isso é, que é um portal publicado para a rua, tu ganhou um risco adicional do cara ir lá e deletar primeiro o teu backup para depois tentar atacar a tua estrutura. Não é assim que funciona. O Service Provider permite só fazer restaurações e baixar os dados, não permite deletar. E aqui a gente fala um pouquinho das nossas conclusões dessa pequena apresentação. Essa aqui é só a parte teórica, né? Essa é a parte teórica aqui é só para a gente ver alguns conceitos, ver algumas ideias do que a gente vai ter da nossa parte prática. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Gravação não só o compartilhamento. E deixa eu sair aqui. Só para eu poder compartilhar com para vocês a parte prática aqui do webinar. Então, deixa eu voltar aqui o nosso compartilhamento, tá? Então, pessoal, esse aqui é um servidor de backup que tem o nosso Office 365. Quem viu o webinar ali sobre o Vim, deve lembrar que o Vim ele tem um ícone diferente. Assim, o Vim por si ele é diferente do backup pro Office 365, tá? Ele usa uma aplicação completamente diferente e a aplicação que ele utiliza aqui para o 365 é quase que um executável, ela é bem mais leve. Até a interface dela, quando eu abrir aqui, dá para ver, ela é mais rápida, ela é bem mais. Tem até atualização no nosso 365. Ela é uma atualização que ela é uma aplicação bem mais rápida, bem mais leve, bem mais ágil do que o Vim. O Vim ele carrega muitos dados, uma parte gráfica muito mais forte. Então, antes da gente partir para essa tela aqui, que é a tela principal, o que eu quero mostrar é essa parte aqui. Nessa parte aqui, é os repositórios aqui. A gente tem os repositórios que são os alvos do nosso backup, para onde que o nosso backup ele vai ser armazenado. Por padrão, até na instalação padrão do Vim, ele cria esse aqui, Default Backup Repository.
Esse backup aqui ele fica no C do servidor. Não é muito interessante utilizar, porque normalmente o C ele é pequeno. No caso dessa máquina, ele tem só 100 GB. Então, eu não conseguiria fazer um backup nessa máquina aqui com somente 100 GB de espaço. É algo que não ficaria legal, não ficaria. Não ficaria utilizável, até também porque o C, se ficar com pouco espaço livre, a máquina começa a perder desempenho e isso torna a nossa utilização um pouquinho mais complexa. Por padrão, a gente utiliza isso um repositório local, no caso dessa máquina aqui, um ou dois pontos, ou a gente utiliza um S3 compatível, que é um S3 próprio da dentro, a gente pode mandar os dados para lá. Por que que eu estou mostrando isso daqui? O porquê que é importante? Porque quando a gente faz a nossa configuração aqui, que eu estou mandando para o Object Storage, o que é muito importante entender é que a gente consegue colocar um limite no que eu posso mandar para dentro desse Object Storage. No caso do Object Storage, nos dados locais eu não consigo, mas o que é mais importante, que é o ponto que diferencia ele do Vinci, da aplicação do Vim, é quando a gente fala de retenção. A retenção do Vim, a gente faz ela dentro da configuração do meu job. Quando eu crio o meu job, eu digo quantos dias de backup eu quero manter desses dados. No caso do 365, a retenção ela é com base no repositório. Então, dentro do repositório que eu digo quantos dias ou quanto tempo eu quero manter desses dados. Por padrão, ele vem com essas retenções bem grandes, ó. 1 ano, 2 anos, até 25, ou manter para sempre. Isso daqui é algo que é possível também. Nesse caso aqui, nós especificamos um número de dias. Quantos dias eu quero manter? Nesse caso aqui são 30. E ele é feito com um snapshot. Quando ele vai fazer o backup, ele cria um snapshot do nosso repositório 365 e copia esses dados. Poderia fazer por itens? Sim, poderia, mas perde um pouquinho de desempenho. Eu sempre prefiro manter com o snapshot base. E aqui nessa outra opção, a gente coloca quando que ele aplica a nossa política de retenção. E esse aqui que é um ponto que é bem interessante. Essa política de retenção, a gente só pode rodar ela, não é que só pode, é uma boa prática. A gente só rodar ela depois da execução do nosso backup. Por quê? Pode ser que eu perca um dia da minha retenção. Se eu rodo a minha política de retenção de 30 dias às 8 horas, meu backup roda às 10, em teoria eu perdi um dia de dados. Foi para uma janela pequena, foi, mas, cara, durante 2 horas eu fiquei com um dia a menos da minha retenção. E isso pode ocasionar um problema. Mas isso vai também. Só entrou mais uma pessoa aqui, é aceitável. Isso também vai da tua regra de negócio. Se tu acha que isso é algo que não te impactaria, tranquilamente mantém essa regra. Quem cria tua regra de negócio, tranquilamente isso funciona normalmente. Mas sempre uma boa prática, roda essa política de retenção após a tua janela de backup. Tem uma janela de backup em que o teu backup ele tem várias execuções, vários jobs, e todos eles terminam às 20 horas, é interessante colocar a tua rotina de backup, a tua política de retenção para rodar após essa tua janela, entendeu? Para te não perder nenhum dia dessa retenção. Aqui, eu disse não. É disco local e S3, os dois possíveis destinos para esse backup. Diferente do Vim, que te dá uma gama gigante, NFS, CMB, aqui não. São só esses dois destinos. É um disco local ou é um repositório de blocos, um S3. Aqui a gente está usando a organização da dentro, tá? A organização da dentro, a gente faz o backup completo do nosso 365. Como que a gente cadastra? Eu vou só mostrar aqui, vou só mostrar como que está a nossa organização, porque o menu de cadastrar uma nova organização ele é bem similar, tá? Então ele não tem muita diferenciação. Aqui a gente fala o tipo de organização que é, se ela é híbrida ou se ela é puramente 365. O que que significa se ela é híbrida? Existe dados na estrutura local. Depois que eu digo que tipo de organização, eu digo que tipo de serviços que eu quero proteger. Eu quero proteger meu Exchange Online, meu SharePoint Online e o meu Teams.
mas eu não quero garantir o backup dos meus chats do Teams. Isso é uma escolha, uma regra de negócio nossa, a gente não faz o backup do nosso Teams. Se quer fazer isso não sem problema algum, daí ele vai te manter todo o histórico de conversas, vai te manter os arquivos que foram enviados, tudo isso vai ficar dentro do Teams, inclusive das agendas, tá? E quando a gente faz uma agenda via Teams, ele cria um chatzinho, até se forem enviados arquivos ali, a gente consegue fazer a proteção com essa opção. Depois aqui, a gente vem para a parte de autenticação da nossa região. A gente pode colocar a região aqui, especificar a região onde nós estamos, mas normalmente é default, a menos que tenha algo diferenciado, como uma política, como por exemplo a China e a Alemanha, eles têm umas políticas um pouco mais diferenciadas relacionadas à segurança. Vai ser sempre a default e a gente coloca o tipo de autenticação. Aqui na autenticação é a primeira mudança que está ocorrendo. Até uns 4 ou 5 meses atrás, a gente conseguiu utilizar essa Based Authentication. Essa daqui é era uma autenticação com usuário e senha. Agora, na maioria das organizações, até dependendo das políticas de segurança que tu coloca, só consegue utilizar a autenticação moderna. Quando tu coloca a autenticação moderna, ele vai te gerar uma URL e um código de validação para te conseguir logar com o teu perfil. Quando a gente for restaurar, ele volta nesse ponto aqui. A gente vai colocar aqui uma que é um Azure AD, uma aplicação de Azure AD que já existe. Quando a gente começou com o modelo híbrido, ele instanciou eles chamam de AD-alike. É tipo um AD, mas não é um AD. É um AD que tem menos opções, tem menos objetos ali dentro. Os objetos têm menos atributos também. A gente vai manter aquele dali. Aqui a gente tem que colocar um usuário e senha para conseguir entrar, mas vejam que ele tem um application ID. Esse application ID ele é gerado, ele é dinâmico. Então, isso aí não é um dado que nos geraria algum tipo de problema. Deixa eu ver aqui. Agora vamos para o que nos interessa um pouquinho mais. Aqui foi a última execução que a gente teve. Aqui ele fez backup de toda a nossa estrutura. Mas o que nos interessa, deixa eu só ver onde é que eu botei ele aqui. O que nos interessa é esse cara aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Tá abrindo aqui. Eu criei um. Deixa para cá, só para mostrar para vocês que eu não sei, vocês estão vendo a tela do SharePoint? Confesso que eu não sei se eu compartilhei só o mRemote. Ó. Tá, beleza. Esse aqui é um SharePoint que eu criei, coloquei alguns arquivos de teste aqui dentro, fiz vários testes de exclusão e modificação desses dados aqui. E vamos pegar esse primeiro arquivo aqui, esse teste Word. Ele é de 6 horas atrás, ele está dentro da nossa última janela. Eu vou, eu vou colocar aqui teste 15 e 29. Tá bom? Já salvou. Vou fechar ele aqui. Vou atualizar só para ele pegar a minha última modificação, modificada alguns segundos atrás. Tá? Vamos puxar essa telinha aqui para o lado. E vamos para a parte que mais interessa. Aqui, a gente começa a ver um pouquinho dos menus de configuração que a gente tem para ele. Ah, quais são as opções que mais, digamos assim, que mais são interessantes aqui? É sempre a restauração com ponto em tempo, tá? A gente pode ir no último backup, é o que eu vou utilizar agora, mas a de ponto em tempo é que ele nos mostra toda a minha retenção.
todos os dados que existem ali, quando que eles foram feitos, para a gente conseguir restaurar. Ah, eu quero um e-mail que foi deletado sexta-feira passada. Então, eu vou vir no backup da quinta-feira passada para restaurar esse e-mail. Aqui, ali ele mostra para as três aplicações, ele mostra para o Exchange, para o SharePoint e para o OneDrive. Vamos deixar ele fazer aqui, ele vai montar a nossa database. A database é onde está todos os nossos dados de backup. Aqui ele mostra todos os SharePoints que existem na nossa organização. Eu posso fazer restauração de qualquer um deles. O que me interessa é esse. Isso aqui é até um ponto interessante. Pode fazer subsites, né? Sites dentro do próprio de um SharePoint, fazer um SharePoint dentro de outro. Isso ele consegue fazer a restauração também. Aqui ele tem os arquivos, né? Os arquivos aqui, se vocês olharem, é da execução que eu fiz das 9:02. Então ele tem todos aqueles arquivos ali. E lembra que eu tinha falado sobre as opções de restauração? Quando a gente clica aqui com o direito, ele começa a nos mostrar essas possibilidades. Essa opção aqui é uma opção que é pouco utilizada, tá? A gente utiliza muito pouco aqui, que é tu enviar um arquivo. Como é que isso funciona? Dentro dessa aplicação aqui do Vim, tu pode configurar um servidor de SMTP para enviar as notificações, enviar e-mails. E quando tu clica nessa opção, ele vai enviar através desse autenticador SMTP, ele vai enviar esse arquivo, vai enviar esse site inteiro, que é algo que é bem pouco usual, né? Porque o site é muito grande. Ele pode enviar via e-mail, pode enviar um arquivo diretamente. Ah, o usuário ele quer aquele arquivo, mas ele não quer que restaure na pasta. Ele quer receber aquele arquivo que ele quer validar. Use essa opção. Ele vai enviar aquele e-mail. Ah, mas eu não quero enviar por e-mail, eu quero salvar os arquivos. Quando tu vem nessa opção de Save Document, vai salvar ele para o servidor local do teu Vim. Então, esse servidor local do teu Vim, tu pode salvar como um zip, tu pode selecionar vários arquivos e salvar como um zip, tu pode salvar somente os arquivos, que daí os arquivos já vão estar manipuláveis, digamos assim, dentro do teu servidor, dentro do teu Windows. Ou tu tem as opções de restaurar os documentos. Essas opções aqui é onde normalmente o pessoal utiliza mais, porque tu pode restaurar aquele documento para o mesmo local, tu pode restaurar aquele documento sobrescrevendo o documento que existe, ou tu pode restaurar para um SharePoint completamente diferente. Tu fez um novo SharePoint e tu quer restaurar ele para aquele local, tu consegue fazer isso também. Eu vou mandar ele restaurar. De novo, ele vai me falar que é uma autenticação moderna, e agora ele vem com essa opção aqui. Deixa eu pegar aqui essa página. Só um instante. Deixa eu autenticar com a minha conta. E esse é um ponto. Eu vou autenticar com a minha conta, com a conta, o meu e-mail, e ele vai avisar aqui, inclusive no log de modificações, o usuário que fez essa ação vai ser o meu, vai estar o meu nome ali. Só esperar, ele já está ali. Ó, você foi autenticado como JGuides. Agora eu consigo continuar a nossa ação aqui. E aqui já começa também as modificações. Eu posso restaurar para um local diferente, eu posso restaurar para uma pasta diferente dentro desse SharePoint. Eu quero mandar para o mesmo local, porque a opção que eu quero utilizar é essa aqui. Eu quero utilizar e eu quero sobrescrever a mensagem não, um arquivo que existia lá. Eu vou mandar ele restaurar, ele vai iniciar esse processo, só esperar ele terminar aqui. Ele está fazendo esse processo, ele está se conectando ao SharePoint Online e está fazendo o envio do arquivo. Aqui, ele deu como OK. Vamos voltar aqui para nossa para a nossa pasta, aquele arquivo que ele estava modificado há segundos atrás, ele só descreveu. É uma funcionalidade que existe, poucas pessoas utilizam, assim, é algo que não é, que particularmente eu não gosto desse tipo de opção, mas ela existe. Eu deletei a modificação que eu fiz. Por que que isso não é algo que eu gosto? Se porventura tu queria um arquivo que queria ver alguma informação que foi modificada, algo que foi perdido com uma modificação, às vezes nem sempre legítima, se perde, mas essa opção existe, eu consigo restaurar.
Eu consigo também, vamos fazer um outro teste aqui. Eu vou deletar esse arquivo aqui. Eu vou excluir ele. Só puxar para o outro lado aqui. Eu vou aproveitar que já está montado, né? Eu não vou desmontar ele. Eu deletei o teste 002. Só que dessa vez, ao invés de mandar ele direto, eu vou salvar ele. Eu salvo para minha máquina local, vou mandar ela para os downloads. O item está salvo aqui. Agora, com esse arquivo aqui, eu posso fazer o upload dele. Eu posso mandar ele direto para cá, entregar para o meu usuário. Eu posso vir aqui novamente e restaurar para lá. Eu posso fazer todos esses tipos de ações aqui dentro. Isso daqui eu estou mostrando, é por amostragem para vocês aqui na parte do SharePoint, mas essas mesmas opções existem para e-mails, tá? A gente pode restaurar um e-mail, a gente pode restaurar uma caixa inteira, a gente pode fazer a gente pode fazer também, fazer uma sobrescrever. A opção que eu quero mostrar agora é a opção do. Só que eu vou ter que fazer pelo admin. Deixa eu só acessar aqui o admin, que é uma outra opção que ela é bem interessante de tem aqui nele. Só deixa eu fazer aqui que daí na parte do admin eu vou deletar esse nosso SharePoint de teste, esse SharePoint que a gente está usando aqui para o web, né? Tem uma opção bem interessante que eu quero mostrar para vocês na hora que eu for restaurar. Vamos excluir esse SharePoint. Ele foi deletado. Deixa eu voltar para cá. Agora sem o admin. Eu vou dar um F5 nele. Erro 404, não existente, porque eu deletei ele. Vamos voltar para cá. Como ele já está montado aqui, eu não vou desmontar ele e montar de novo. Não vai ter muito sentido nisso. Mas o que que é importante que eu quero mostrar para vocês? Ele tem aquela mesma opção, eu posso só restaurar o nosso site, eu posso mandar ele para outro local. Eu quero restaurar esse site, o Webinar, mas eu quero restaurar com o nome que for. Webinar Test. Eu vou dar um Restore Site to. Não vou utilizar o Restore Site. Eu vou utilizar o Restore Site para mostrar algo que é interessante. De novo aqui na restauração. Deixa eu só me logar aqui de novo. Vamos logar aqui. Logar aqui, que é a opção que eu quero mostrar para vocês é relacionado àquela retenção que tem dentro do 365. Aqui é só se eu quero manter o nome original ou se eu quero colocar um alias, se eu quero trocar esse nome. Qual é a opção importante? É essa daqui. Nesse menuzinho aqui que subiu na nossa tela, ele está me falando que o SharePoint que eu estou tentando restaurar, ele está na opção de deletados. Ele é um site deletado, é um site que ainda não foi expurgado de dentro de dentro da configuração do 365, e ele não pode restaurar com aquele mesmo nome, porque aquele mesmo nome é o único. E se eu for lá nos deletados e quiser restaurar, eu vou ter um conflito de UIDs. É um conflito de nomes. Então, o que que ele está me dizendo? Tu quer que eu restaure? Beleza, eu vou restaurar, mas eu vou colocar uma informação, eu vou colocar um sufixo ali dentro dizendo que teve uma modificação. Aqui eu posso colocar todas as opções, tudo que eu quero que ele restaure, mas qual é o ponto importante? Ele restaurou, mas ele ainda assim ele respeitou a ele respeitou aquela retenção daqueles dados que ainda não foram deletados, aqueles dados que ficam 91 dias lá dentro do nosso painel de administração. Esse SharePoint ainda ele é passível de retorno, de restauração por dentro do próprio 365, tá? Então ele não pode fazer uma simples restauração porque aqueles dados ainda existem.
E aí vem o primeiro problema. Se eu posso restaurar aquele SharePoint e o cara antes ele foi lá, deletou todos os meus dados, deletou as informações também da lixeira e manteve meu SharePoint, eu vou tentar restaurar. O meu link não vai ser o mesmo, mas eu ainda consigo restaurar. Então fica naquela dúvida: será que eu restauro primeiro o site e depois restauro os arquivos, restauro o site inteiro? É algo que é um pouquinho confuso, mas por ter essa retenção, ele mantém ali. Eu vou deixar ele rodando aqui em segundo plano. Deixa eu ver aqui que tem um áudio aberto para mim. Tá? É algo que digamos, é um complicador. Eu vou deixar ele rodando ali em segundo plano, depois a gente vê o status ali daquela ação, mas o ponto é o ponto final aqui dessa parte prática, que é a questão do licenciamento. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre tem em dúvida. Como que funciona o licenciamento para o 365? Diferente do Vim para backups de VMs e de serviços, que ali tu escolhe o tipo de serviço, tu escolhe, eu quero X VMs, eu quero X servidores, e ele vai e faz aquele cálculo com uma pontuação no 365 é por usuários, tá? Então, tu vai ali, conforme o tamanho da tua organização, tu cria a quantidade de usuários. Tu pode fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes, como o pessoal costuma. Eu não quero fazer o backup de todos os meus SharePoints, todos os meus OneDrive, todas as minhas contas de e-mail. Eu quero fazer backup somente do SharePoint que eu utilizo para a colaboração. Vai lá e bota um usuário só. Isso é possível se fazer. Não, digamos, não é o correto do ponto de vista da Vim, mas é possível fazer. Aqui no nosso, vocês podem ver, tem 85 usuários licenciados, mas a gente está usando 16, porque tem muito a ver ali com a forma como o backup está sendo feito. Mas então, assim, diferente lá do Vim em si, que é por pontos, cada tipo de licença que tu adiciona, ele cria uma pontuação, VMs são 5 pontos, servidores são 11, máquinas físicas são 11. Aqui não, aqui é usuários. Tu quer fazer uma cotação para 365, eu preciso de X espaço, 2 tera para manter minha retenção, e eu tenho 50 usuários. Nisso, o pessoal já consegue fazer uma cotação desse teu ambiente. Vamos ver aqui o status. Ele está rodando aqui. Aqui, ó, o ponto que eu comentei, ó, ele não consegue restaurar com o nome somente web, né? Ele teve que colocar um numeral no final da minha URL para manter ela como única ainda, para manter até mesmo a que foi deletada e que eu posso ou não restaurar como única. Ele foi lá e colocou um número 9. Ele colocou o número 9 porque eu fiz várias restaurações, tá? Então não é aleatório, tá? Como eu já fiz vários testes, eu acho que essa aqui é a nona vez que eu estou restaurando. Então, ele pegou esse número. Vamos só esperar ele fazer essa restauração. A gente já vai acessar ali com a URL. Eu só acredito que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho nas permissões. Não me recordo se ele vai voltar com as permissões, mas a gente já acessa ele ali. Eu só vi aqui uma coisa. O pessoal do marketing está me soprando aqui. A gente tem hoje nesse webinar aqui um sorteio, tá? Sorteio para todos que tipo, se inscreveram ali, estão participando. Um sorteio de uma Alexa, a gente vai fazer aqui no final, depois que a gente fizer aqui a parte das perguntas. A gente faz esse sorteio, já faz ele aqui online. Só aguardar ele terminar aqui o, o processo de restauração. Eu tô para dizer que a gente nem precisa aguardar, né? Ele já está abrindo. Eu vou puxar para cá. Ele já está abrindo, ó. Aquela URL que ele nos passou ali. Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu aqui para cima. Botar esse aqui. Webinar 9. Eu acessei ela aqui. Ele já está acessível, ele manteve as permissões, era isso que eu estava em dúvida. Manteve todo o nosso permissionamento. E os arquivos, ele está colocando os arquivos aqui, tanto é que ele está criando.
Ele vai fazendo isso, então no processo de restauração, tu já pode começar a liberar para os usuários. Eu não gosto muito dessa abordagem, mas é algo que já pode ser feito antes mesmo de terminar, antes de dar o 100%, de dar o sucesso na restauração de todos os arquivos. Se porventura é algo que é crítico para o teu negócio, os teus usuários precisam acessar algum arquivo, talvez não seja nem para escrever, não seja nem para modificar, seja somente para consultar, já pode ir liberando conforme ele vai restaurando e só aguarda ele terminar em 100% para dar o ok, né? Dar o ok do processo. Só algo para ter em mente é o tamanho da nossa restauração. Nesse caso aqui é um SharePoint com poucos megas. São pouquíssimos dados, são poucas informações. Agora, quando a gente pega um file server de 500 GB, 1 tera, isso pode demorar, principalmente conforme o destino que foi para esse meu backup. Se eu mandei esse backup para uma área local e são discos 100% mecânicos, não tem nenhum tipo de aceleração de SSD, não é um S3 que tem uma granularidade daqueles dados, essa restauração pode ser mais lenta. Não quer dizer que ela será, mas é bem possível, eu não diria somente possível, eu diria um pouco provável que isso ocorra, que se torne mais lento conforme o destino dos meus dados. Mas isso é algo que pode ser visto e pode ser pensado conforme a necessidade que tu tem para esse teu. Qual é o objetivo que tu tem para esse teu backup, né? O objetivo do teu negócio também. Quando tu monta a estratégia de backup, você tem que elencar quais são os dados mais críticos para o teu negócio, para até, digamos, adentro, um consultor para vocês, que é para dentro dizer qual é a melhor solução. Se esse é um servidor que tem que ter um RTO e um RPO extremamente baixo, talvez a solução com Vim não seja a mais correta, seja algo de outro tipo, e aqui entra da mesma forma. Se precisa que os seus dados eles estejam disponíveis muito rápido, então, durante a conversa, durante o assessment para esse serviço, esse ponto ele precisa ser levantado para a gente conseguir definir qual é o melhor destino, qual é a melhor solução de armazenamento para esse teu backup. Se tu tem ideia que teu RTO ele pode ser um pouquinho mais alto, de repente uma solução de custo mais baixo. Mas agora não, eu preciso desses dados disponíveis em 15 minutos. Daí tu precisa de uma solução de storage com um recurso melhor, um recurso mais rápido, algo como SSD, NVMe, a qualquer tipo de estrutura desse nível, entendeu? Então, pessoal, agora, da parte da minha apresentação, eu já concluí. Nós vamos para as perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algo relacionado ao que a gente falou aqui agora. Quer que eu demonstre alguma outra coisa ou explique algo que não ficou claro, até algum conceito? Bom, André, pode abrir o microfone, André, pode falar. Opa, tudo bem, já? Bom? Só, por gentileza, dá uma repassadinha sobre o licenciamento. Hum? Tá bom. Tá, deixa eu voltar aqui no menu de licenciamento. O menu de licenciamento, aqui ele só está mostrando, né? O licenciamento ele é feito por usuários, tá? Então, o licenciamento do software em si. A gente faz o licenciamento por usuários. Os usuários normalmente são a quantidade de usuários que tu tem ativo lá dentro do teu portal do 365. E se tu não vai utilizar isso de forma local, na tua própria estrutura de servidores, tu talvez tenha aquela relacionada ao custo do espaço, tá? Então, normalmente, quando tu faz com service provider, como no caso é adentro, a gente tem esse custo relacionado ao storage e ao custo relacionado à licença. A licença é sempre por usuários e o espaço em si é relacionado à tua retenção, quanto de dados tu deseja manter, mas isso é algo que é tranquilo de fazer. Até essa parte aqui é bem simples de fazer, mas em si é por usuários, conforme a quantidade de usuários que tu tem ali. O Vim, por si só, ele não te, digamos assim, ele não faz algum controle do quanto tu utiliza de espaço. É o quanto tu conseguir colocar na máquina. Ah, legal. Então, essa visão de consumos de espaço é indireto, né? Eu não penso nesse momento aqui. Eu vejo lá com o meu provedor, com a minha Isso. AWS, enfim. Tá, Isso. Tu faz olha, conforme o teu destino. Deseja mandar diretamente para a AWS, vai ser o tamanho do bucket que tu vai ter lá. O tamanho, na verdade, o bucket nem tem tamanho na AWS. Ali tu só vai ter a uhum, questão do quanto tu vai pagar para eles. É só isso. tá legal. Obrigado.
Eu tinha visto mais alguém levantando a mão, mas confesso que eu perdi aqui. Acho que ninguém, não sei, mas alguém tem mais alguma outra dúvida, algum ponto que gostaria que eu esclarecesse? Antes a parte aqui para a parte do sorteio. Só deixa eu conferir a lista que o pessoal me mandou aqui. Só parar esse compartilhamento aqui para eu conseguir organizar as janelas aqui. Vou pegar aqui a lista de nomes. Ah, aqui, ó. Pessoal. Tá bom. Vamos. Deixa eu só trocar de tela ele aqui. Compartilhar de novo aqui a tela para só parar a gravação já.